Pode ir? Oi, pessoal. Mais uma vez, vamos conversar sobre a importância da música. Eu estava pensando que responsabilidade a gente tem nas mãos quando trabalhamos com crianças, com bebês. Não a responsabilidade de estar com bebês, não a responsabilidade de estar com crianças pequenas, mas a responsabilidade de desenvolver nelas aquilo tudo que a música pode trazer de bom para elas. Mas sabe, só podemos desenvolver aquilo que nós conhecemos. Nós só podemos desenvolver aquilo que nós conhecemos e sabemos como fazer. Fazendo, podemos calcular. Estão melhorando, estão adquirindo novos conhecimentos, novas habilidades. Então, fazer essa medida é muito importante. Senão a gente vai só despejando coisas em cima das crianças e não sabemos qual é o retorno que elas estão tendo com isso. Muito bem. A gente fala sempre em coordenação motora, motricidade, psicomotricidade, locomoção, ideal, mas eu resolvi falar de uma coisa hoje que é tão simples, mas que trabalha tantas coisas no cérebro de uma criança. Eu queria conversar com vocês hoje sobre percepção auditiva. Ó, que coisa simples. E sabe o que acontece? Quando a gente não sabe quais são as coisas que a percepção auditiva trabalha, a gente não cobra esse resultado. A gente passa como sendo apenas saber se gosta, se não gosta do instrumento, se acha bonito ou não esse timbre e tal, e fica com uma coisa jogada. Um sistema tem todo passo a passo. Tudo o que você deve ensinar em cada época, em cada idade, em cada vez. Quais são as coisas que você pode trabalhar? Mas não só isso. Como trabalhar e como observar esses resultados. Todo mundo sabe que o sentido da audição é o primeiro a despertar ainda quando eles têm 16 semanas no útero materno. Então, a partir dessa idade, eles estão ouvindo a voz da mãe, vai ouvindo as músicas que você põe perto da barriga. Ele reage à voz da mãe quando ele nasce, quando ele não enxerga. Por quê? Ele reconhece aquele som que estava ali. E uma criança, ela é de extrema importância e o sonoro que ela evolui. Ela precisa estar dentro desse meio sonoro. Senão, eu, por exemplo, eu fui muito bem educada, mas eu não tive grandes tratos com a minha inteligência espacial. Provavelmente, naquela época, não se falava disso. Então, eu sou péssima. Eu vivo abrindo uma porta e metendo na minha testa, porque eu não calculo a distância corretamente. Eu vou fazer um desenho, é um desastre. Não consigo fazer um gatinho com as linhas dentro da proporção. Eu não consigo ler um mapa. Eu não consigo nem olhar no espelho e saber para que lado que eu tenho que virar a escova. Então, eu prefiro me pentear sem olhar no espelho. Tudo isso é de trabalho realizado lá no comecinho, lá na educação infantil, nesta área específica. Eu estava outro dia passeando com as crianças, meus netinhos, e o Rafael, de 4 anos, me disse o seguinte: vovó, se eu for por este caminho e você por aquele, a gente vai se encontrar ali naquela árvore. Imagina, fazendo um mapa mental do caminho dos dois lados.
Ele está sendo trabalhado bem, a inteligência espacial. E agora, quando nós não trabalhamos a percepção auditiva, porque achamos que é tão comum, todo mundo ouve, é tão comum. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que a música trabalha os dois hemisférios cerebrais, os dois lados. E ela equilibra o pensar e o sentir. Ela é feita, se aprende através da música. Agora, vocês já viram uma criança surda falando? Você tem dificuldade de entender por quê? Porque ela não ouviu e não teve os parâmetros da afinação. Então, ela vai trabalhar com fono, ela vai trabalhar com professora e vai desenvolver. Mas é difícil entender, porque a afinação é inexistente naturalmente. Agora, a percepção auditiva é quem trabalha a afinação, ponto. Então, se eu posso, afinação, só afinação para cantar, não é disso que nós estamos falando, estou falando afinação vocal, a minha voz. A minha voz é afinada. Eu falo num tom, eu começo, faço variações melódicas da prosódia, mas eu fico afinada, porque eu sou desenvolvida na afinação. Não tem nada a ver com canto. Tem a ver com o som emitido pela sua voz. Isso é a percepção auditiva, que te dá parâmetros como você vai fazer. Onde é que a gente trabalha a percepção auditiva? Do 0 a 6, na musicalização infantil. Então, a percepção auditiva é que percebe tons, é que ouve e percebe os ritmos, é que percebe os timbres, é que percebe a harmonia. E sabe o quê? Tudo isso ao mesmo tempo. A percepção auditiva faz isso simultaneamente. Então, numa música, eu ouço a voz de quem está cantando, o ritmo que está soando ali, eu ouço a harmonia que está acompanhando, eu ouço o timbre escolhido por os instrumentos que estão fazendo o arranjo. Tudo de uma vez só. Veja só que nós podemos ter o som em modalidades. Então, aqueles ruídos sonoros que a gente trabalha e a gente fala alto, baixo, forte, fraco, longo, ele está sendo percebido pela percepção auditiva. Então, a intensidade sonora é automaticamente percebida pela percepção auditiva. A discriminação tonal é automaticamente percebida. Os timbres utilizados automaticamente. A localização espacial é percebida por ali. Por que nós trabalhamos locomoção? Porque nós vamos trabalhar todos os itens da localização espacial, da inteligência espacial. A compreensão da fala é percebida pela percepção auditiva e sons complexos. Todas essas modalidades sensoriais é que permite perceber o som. E esse, antes de ser ouvido, é registrado pelo cérebro de uma forma integrada. Você sabia isso? A melodia trabalha o seu emocional. Trabalha o seu, trabalha o meu e trabalha das crianças. Onde você vai cantar e gravar nela aquela entonação, aquela expressão vocal que você deu. E vai causar nela impacto. E ela vai gostar daquilo ou detestar aquilo conforme você mostrar.
Sabe a harmonia? Ela trabalha a inteligência, o racional. Muitas vezes a gente fala que a harmonia é matemática. Ela está no racional. E o movimento que nós fazemos vai trabalhar a coordenação motora. Isso é um item que nós trabalhamos na musicalização infantil. Já pensou? Crianças trabalhadas desta forma, com você sabendo o que fazer para trabalhar cada um desses itens, em todos os itens que compõem a musicalização infantil? Quando você pergunta o que é um sistema, que diferença tem uma escola, um professor de um sistema? O sistema tem a obrigação de formar todos esses atributos do conhecimento para o professor que vai usar. Ele está engessando o professor? Claro que não. Absolutamente. Ele está dando conteúdos. Ele está jogando sugestões, que essas sugestões podem ser ouvidas, assistidas, conduzida, internalizada, professor, mas que vai usar a forma dele. Eu posso estar usando, para mostrar tudo isso, um martelinho de carnaval para bater com as crianças. E o professor que está me ouvindo ser totalmente contrário a isso, e falar, não, eu vou usar um bumbo que tenha couro em cima, que seja um bom som, porque o bom som faz parte da percepção. Eu sou contra instrumentinho feito de pet, de sucata? Claro que não. Para você demonstrar um som muito bom, você precisa de instrumento bom, que emita um som bom, qualidade sonora. Agora, para você trabalhar o fazer, o aprender fazendo, você pode, sim, fazer calho de pet com seus alunos, que eles vão entender como se origina aquele som, mesmo que o timbre não seja dos melhores. Então, cada coisa tem o seu lugar e o seu valor. O que não condiz dizer que nós podemos usar todos os instrumentos de sucata. Se você quer qualidade e desenvolver uma boa percepção auditiva, você precisa de qualidade sonora nos seus instrumentos. Quantas vezes você vê uma aulinha na internet que poderia ser linda, mas o professor desafina? Ele está falhando no principal da aula dele. Ele está falhando na referência sonora da voz. Então, se não consegue se manter afinado, acompanhe com uma notinha só, sole e cante junto. A voz do professor fica gravada no subconsciente do aluno como uma fita de gravador. E é o que você quer dar para o seu aluno. Uma referência desafinada? De repente, você nem percebeu. Então, ouça a sua gravação. Ouça. Porque de tudo que nós estamos falando hoje, o mais importante é a qualidade do que você está falando, do que você está cantando, do que você está tocando. Isso, sim, vai fazer no aluno toda a diferença. Isso vai fazer com que ele saiba uma frase onde começa e termina. Samba lelê tá doente. Acabou. Respira. Tá com a cabeça quebrada. Acabou. Respira. Samba lelê precisava. Acabou. É de umas boas lambadas. Então, faça a diferença cantando os finais das frases, mostrando aqui terminou. Meu pintinho amarelinho,
cabe aqui na minha mão. Tudo que você for cantar, separe as frases, mostre que aquela ideia foi passada. Começou, teve um meio, terminou. Começou, teve um meio, terminou. Mostre a prosódia, certo? A vaca Maro, tem uma cabeça e tem um rabo. A vaca mu. Então não adianta você falar a vaca mu, a vaca mu. A onomatopeia foi errada, porque a vaca não muge no mesmo tom que você está cantando. O mugir da vaca tem toda uma expressão. Não é fazer a minha expressão. Eu acho que a vaca muge assim. Você pode achar que ela muge de outro jeito. Então, faça essa diferença durante a música. Mostre, tire. Depois de fazer várias vezes com acompanhamento, tocando piano, tocando violão, mostre para eles a mesma música, só com vocal. Exagere na dinâmica. Exagere na prosódia. Eles vão gostar, eles vão rir, eles vão achar o máximo. Certo? Tem uma musiquinha que eu uso muito, que é o jacaré nadando na lagoa. O jacaré nadando na lagoa. Quando, de repente, um leão apareceu. Jacaré se escondeu e ficou bem quietinho. Eles já ficam com a baqueta na mão esperando quando eu vou falar o jacaré. Então, aí tem todo um trabalho de prosódia, de andamento, de psicomotricidade. Tudo isso a gente precisa conhecer. E, além de conhecer, a gente precisa saber como colocar para as crianças, sem tirar a graça, sem tirar o estímulo, sem tirar a brincadeira, a ludicidade. Então, tudo isso um sistema te dá. Como fazer? Como planejar a aula? Eu vou trabalhar a percepção sonora quando? Em que momento? Com quantas músicas? Repetindo quantas vezes? Trabalhando de que forma? Quantas musiquinhas eu coloco na minha aula de 30 minutos? Você tem experiência? A sua aula é muito boa? Compartilha com a gente. Porque a gente juntando o que cada um testa, a gente vai estar ajudando os outros a formar o seu jeito de dar aula. Engessar? De jeito nenhum. Compartilhar? Sim. Parabenizar? Sempre. Então, eu quero convidá-los a entrarem para o meu canal do YouTube, Deise Aguiar Silva. Deixe lá um joinha se você gostou. Deixe uma sugestão. O que você gostaria de falar? Você tem alguma coisa que você faz muito legal? Compartilha com a gente. A gente vai mostrar. Nós vamos ter o maior prazer em te mostrar. É um dos sistemas que existem no mercado. Existem outros, mas a gente acredita muito que o nosso dá um respaldo muito grande para as escolas. Eu espero que você tenha aproveitado alguma coisa e que você possa estar com a gente de novo na semana que vem. Hoje eu estou gripadinha, então vou encerrar mais cedo. Tchauzinho para vocês e até lá.